Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 36. O problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou: um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia estrada fora dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouviu da própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila no braço do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para sustentar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Quando eu comecei a ler o texto, aqui no início, que é colocada a pergunta: em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? E imediatamente veio à minha cabeça, antes de ler o texto, as relações humanas. E parte do grande desafio e talvez do grande convite que a gente viva hoje, é exatamente esse desenvolvimento de um olhar mais interno, menos exteriorizado, trazendo a observação do que está fora e para além de nós, para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa própria missão, para aquilo que nos cabe. Naturalmente, no desenvolver da humanidade, o processo de desenvolvimento, ele começa na exploração do mundo do lado de fora. Era necessário que nós entendêssemos o mundo em que estamos colocados, o mundo material. Então, o desenvolvimento da inteligência e da exploração portas afora de nós mesmos. Hoje, na entrada da nova era, nesse momento de tanta fragilidade que o nosso planeta atravessa,
nesse momento de tanta dor, de tantos convites à reflexão e à meditação, é necessário que nós possamos trazer, desenvolver essa capacidade de explorar com o mesmo afinco, de observar com a mesma diligência as nossas próprias ações. Menos preocupação com o que o outro está fazendo, no cumprimento da tarefa do outro, e mais preocupação com o cumprimento, com a gerência da nossa própria administração. Cuidar da vida alheia, gastar tanto tempo observando, criticando, gerenciando o trabalho que não nos compete, é uma imensa distração e uma imensa defesa para que nos ocupemos e não tenhamos tempo ou espaço para lidar com aquilo que nos compete, com o cumprimento da nossa própria tarefa. Cada um responderá pela sua própria administração. Como sempre a gente diz, o nosso olhar é um olhar limitado, é um olhar carregado de preconceitos, é um olhar de um pedacinho da realidade. Nós não sabemos a história das criaturas, nós não sabemos as suas jornadas, os seus esforços, as suas intenções. Quem somos nós? Quem somos nós? Estamos dando conta da nossa administração com tanta propriedade, com tanta eficiência, com tanto primor, que estamos em condição até mesmo de agora opinar e gastar tanto tempo e tanta energia gerenciando a vida e as tarefas do nosso próximo. Então, muitas vezes, como conta a história, nós nos perdemos nesse processo, porque ainda caminhamos um tanto distraídos daquilo que a vida e que esse momento de transição nos chama a fazer, que é esse desenvolvimento agora, desse olhar interno, buscar explorar com a mesma avidez, com o mesmo entusiasmo, o mundo interno, o mundo das emoções, dos sentimentos, daquilo compenetrando na nossa tarefa, no mundo, da nossa participação, na parte que nos cabe, não é? Então fica aqui o convite para essa reflexão, e que é importante que nós olhemos, que nós observemos o nosso dia a dia, o quanto nós estamos devotando do nosso tempo, da nossa energia para esse olhar externo, para essa crítica, para esse tomar conta da tarefa alheia, para que, a partir dessa observação, a gente então se pergunte: por quê? Por que isso é tão importante? Por que isso me preocupa tanto? Por que isso é objeto da minha atenção? Do que eu estou me desviando, me distraindo, não é? E a gente poder então retomar a direção correta e necessária desse momento. Mas só vamos fazer isso a partir do momento em que reconhecermos que de fato somos como estes irmãos, que nos atrapalhamos no caminho na medida em que estamos mais concentrados em prestar atenção no outro e julgar o trabalho do outro do que em cumprir com zelo, primor e obediência e capricho a nossa própria tarefa. Um grande abraço e um dia de paz para todos, e que Deus, como sempre, nos inspire e nos abençoe nessa tarefa difícil, mas sempre possível, de crescimento e elevação das nossas almas.